Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Seguindo esse tema, eu estou agora com o deputado federal Felipe Beccari, pela União Brasil aqui de São Paulo, que trabalha exatamente pela causa da proteção animal. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Agradeço a você a oportunidade, a TV Gazeta, a produção, por trazer esse tema tão sensível, que tanto lutamos num horário importante, um programa de extrema relevância, para que as pessoas tenham conhecimento da nossa luta e venham conosco nessa tarefa árdua aí de fazer os animais serem respeitados como a gente espera, no mínimo como eles deveriam ser nesse país. E o senhor tem um projeto exatamente para ampliar a pena nesses casos de agressão contra os animais, incluindo animais silvestres também, que é uma forma talvez de se ter a punição aplicada de fato, por ter esse problema. Se vai atenuando a gravidade da punição e as pessoas não se sentem inibidas com isso. De fato, a sensação de impunidade, ela incomoda muito. Então, a gente assiste um VT como esse, um caso como esse, que a gente recebe centenas diariamente nas redes sociais, já atendemos casos similares também. E o mais triste é que, embora o salvamento ele traga uma situação de conforto, a gente vê o animal recomeçando, a sensação de impunidade por a gente saber que aquela pessoa não vai ser responsabilizada criminalmente, a contento, ou seja, a altura da atitude dela, muitas vezes covarde, cruel, isso é o que machuca, Todo mundo que acompanha, quem gosta de animais também, é isso que dói mais. Então a gente vem trabalhando muito num projeto, ele é o 752 de 2023, que as pessoas conheçam, é muito importante, e ele vem atacar 3 pilares nessa situação, de forma resumida aqui, claro, explicando, 3 pilares na situação da causa animal, que é caótica hoje em dia. Então, primeiro, ele inclui os animais silvestres nesse rol de proteção. Hoje, infelizmente, a lei aí de maus tratos, que é a lei de sanção, ela só protege cães e gatos. Ou seja, se a pessoa fizer um maltrato, matar, mutilar qualquer coisa com outro animal que não seja o cão e gato, ele já não entra nessa lei que tem uma pena um pouquinho maior. Ele entra numa lei ambiental nossa que está totalmente defasada. Então a gente vem aí com esse projeto colocar os animais silvestres nesse rol de animais protegidos. O tráfico de animais silvestres, Denise, ele é o 3º maior tráfico do mundo, atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas, imaginem vocês. Então, já chegou a hora de a gente proteger os animais silvestres e assim a gente começa a ampliar o rol de animais. Além disso, a gente aumenta essa pena, que de hoje é uma pena muito simples, cães e gatos 2 a 5, e para os animais silvestres chega a ser de 6 meses a pena mínima, ou seja, é nada, o indivíduo sai a gente costuma dizer que ele sai da delegacia antes de registrarmos a ocorrência. Porque o projeto amplia para que prazo? Ele amplia de 3 a 6 anos, a gente sobe a pena mínima e a pena máxima, então, as benéfices do direito penal, de acordo com o processo, ele consegue ficar preso, ele permite-se que ele fique preso. Então, a gente aumenta essa pena, inclui os animais silvestres e o principal, a gente define em inúmeros incisos e seus parágrafos, a gente determina quais condutas são de maus tratos. Hoje, a maior dificuldade que a gente encontra, inclusive essa citada na reportagem, da falta de registros das ocorrências nas delegacias, porque muitos policiais, inclusive, eu sou policial também, então eu posso dizer, desconhecem da lei que protege os animais. Então, se a gente faz uma lei que determina, por A mais B, quais são as condutas reprovadas pelo nosso direito com relação aos animais, a gente não deixa lacunas na lei. Então, praticou aquela ação está taxativamente no Código Penal, então ela vai conseguir ser aplicada e ser responsabilizada. Já tem que haver uma seriedade maior já de início, quando você vai registrar o boletim de ocorrência, claro, numa situação como essa, porque a gente vê o resgate dos animais, inclusive não só com violência, maus tratos, que não são cuidados devidamente, abandonados em qualquer local, sem alimentação muitas vezes, sem banho, sem tosa. A gente tem os casos frequentes e fica por isso mesmo, Exato. Então, a gente às vezes atende um caso, para exemplificar, acho que é uma ótima forma das pessoas entenderem, e o animal está acorrentado, por exemplo. Mas ele não está magro, ele tem até um alimento, mas ele está acorrentado numa corrente de 30, 40 centímetros. E quando a gente vai conversar com o seu tutor, a pessoa fala, já veio a polícia aqui, já denunciaram, já me falaram, mas ele tem comida, então não é maus tratos. Então as pessoas não têm realmente esse conhecimento. Não tem vida. Não tem vida, ele não tem liberdade, ou quando às vezes não está acorrentado, mas não tem a oferta de água e de comida, ou às vezes ele tem uma doença, algum problema e ele é negligenciado, ou seja, ele não é levado ao veterinário. Então existem várias formas, princípios que permeiam os maus tratos e os bons tratos também. A gente, claro, a gente tem que legalizar isso, então a gente traz de forma taxativa, na letra da lei, todos os verbos, todas as condutas que a gente conseguiu juntar com muito estudo, com base em experiência, todo o apoio científico da medicina veterinária, para tentar definir realmente o que são. Aí, tendo essa lei reformada e essa lei mais rigorosa, fica um pouco mais perto esse objetivo nosso de fazer
valer o respeito aos animais. E, deputado, rapidamente vamos falar de um outro projeto seu, que é a assistência do poder público em casos de questões climáticas, como no Rio Grande do Sul, de não ficar apenas a sociedade responsável pelo salvamento, de ter obrigações também do Estado. Exato, a gente tem um projeto nesse sentido, que foi pensado a um outro, agora aprovado, foi ao Senado agora também, que ele justamente cria esses protocolos estratégicos em situações de desastres. Todo mundo acompanhou o Rio Grande do Sul recentemente. Eu estive em Brumadinho, lá em 2019, teve Mariana, tem o Litoral Norte aqui em São Paulo, e quando acontecem esses casos, os animais ficam à deriva. Então, a gente, com esse projeto e com essa lei aqui em via de ser aprovada, a gente obriga, né, o Executivo, o Estado, o Poder Público a criar políticas, né, e questões estratégicas para retirar esses animais nessa situação, conseguir fazer uma adoção, conseguir colocar o tratamento veterinário para esses animais também, para que não fique a cargo e a responsabilidade da sociedade civil. As pessoas se juntam, fica aquele frenesi, vaquinha, todo mundo se ajudando para tentar tirar um cavalo ou para dar visibilidade de um cavalo estar no telhado. Aquele cavalo isso não foi pode simbólico, acontecer. exatamente. Exato. Todos os cachorros, resgates, e dependeu muito de voluntários, né? 100%. 100%. Então, a gente, com esse projeto, a gente cria essa responsabilidade do Executivo de criar esses protocolos para que, quando aconteçam esses desastres naturais, por exemplo, os animais tenham a vez, a importância deles nesse plano de defesa civil, né, de contingência, né, para amenizar esses problemas. Deputado, não temos mais tempo. Eu agradeço muito a sua participação, que todos confiram os projetos, de Felipe Beccari, que é deputado federal pela União Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite. Obrigado, eu agradeço. A gente conta com vocês, né, esse conhecimento, essa pressão positiva popular vai ajudar muito a gente nisso. Com vocês.